Boa noite a todos. Este é mais um evento do nosso circuito de webinars, né? Com grande prazer que estamos aqui hoje acolhendo vocês, que são nossos parceiros constantes, sempre aqui junto da gente, buscando um pouquinho de conhecimento, né? Isso é muito importante na construção da nossa carreira profissional. Mesmo nesses tempos difíceis, isso ajuda bastante a gente manter a nossa sanidade, né? Porque a gente se envolve, faz novas amizades, acompanha assuntos novos, então isso é muito bom. Queria agradecer imensamente a participação da Michele aqui, nossa moderadora, nossa diretora de educação aqui no capítulo do PMI-DF. Então, Mi, muito obrigada pela parceria de sempre. Quero agradecer também a Lércio, super parceiro, sempre com a gente aqui no capítulo, ajudando a gente com temas muito relevantes e de grande abrangência no universo profissional nosso, né? Alércio, muito obrigada pela parceria de sempre. Meninos, mais uma vez, vou desejar a todos um bom evento, estarei aqui apoiando vocês, então qualquer coisa, precisar falar, então, por favor, entrem no chat, coloquem as perguntas, estamos juntos, tá? Muito obrigada. Mi, com você. Boa noite a todos, meu nome é Michele, eu tenho o prazer de participar desse webinário. Obrigada, Cris. O Alessio, para quem não sabe, foi meu mentor no mentoring. Se vocês tiverem oportunidade, participem. É uma oportunidade fantástica, viu? De crescimento. E para a gente começar esse webinário que fala de estresse no trabalho, causa e consequência, vou começar com uma frase da Carla Furtado. Quando você aperta o pause de uma máquina, ela para. Mas quando você aperta o pause de um ser humano, o que acontece? Alessio, seja muito bem-vindo. Eu quero que você conte um pouco da sua história para a gente, né? Que eu sei que você fez um artigo sobre o impacto do estresse na produtividade das organizações, como reverter esse cenário. Então, fala um pouco de você, para que as pessoas aqui possam te conhecer um pouco mais. Vamos lá, agora sim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Obrigado, Michele. Obrigado, Cris, pela recepção aí. É um prazer estar aqui. Eu que sou voluntário, filiado, mentor do PMI-DF, tenho um carinho enorme por esse capítulo. Assim como por todos do PMI que eu navego aí pelo Brasil todo. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu vou contar uma história sobre como é que eu cheguei nesse assunto, tá? Na verdade, eu vou contar para vocês a história de como eu cheguei aqui com esse assunto. O Matheus, que é diretor de marketing, ele estava organizando um evento, né, que infelizmente eu não pude participar. Na verdade, eu estava até no último evento, eu acho que foi um evento de empreendedorismo, enfim. E aí eu estava na grade, mas infelizmente eu tive um compromisso e de última hora eu não consegui participar. E ele disse, Alessio, então vamos fazer um webinar só com você, para a gente não perder a oportunidade de ter você. E ele disse, cara, eu vi no seu LinkedIn lá uma pesquisa que você fez sobre estresse. E aí depois eu olhei no meu LinkedIn, realmente eu tinha feito essa postagem lá. E essa pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa que foi feita em 2015, ou seja, essa pesquisa tem 6 anos, e ela foi uma pesquisa que eu realizei numa das minhas disciplinas, de um módulo que eu estava fazendo em 2015, na área, numa especialização em gestão estratégica de pessoas e psicologia organizacional. E nesse módulo, eu realizei essa pesquisa, e essa pesquisa ela me assustou tanto com o resultado. Eu fiquei extremamente surpreso, horrorizado, enfim, todos os adjetivos aí ruins. Quando eu vi o resultado, foi assim, realmente alarmante. E eu decidi, por causa desse resultado dessa pesquisa, transformar esse trabalho que era de uma disciplina só da pós no meu trabalho de conclusão. E isso virou um artigo científico para eu aprofundar o estudo sobre esse tema.
Claro que esse tema é muito amplo, né? Ele não se propõe a eliminar todas as possibilidades. Então, se vocês estiverem aqui me ouvindo, vocês quiserem também estudar mais sobre isso, enfim, eu acho ótimo porque esse é um tema muito relevante nas organizações e principalmente, né, a gente está vivendo essa pandemia, então isso tem potencializado muito essa questão da saúde mental e do estresse, né? Todo mundo em home office, todo mundo lidando com o trabalho e a família ao mesmo tempo aí em casa, enfim. Algumas pessoas já estão voltando para o seu ambiente de trabalho, né? Mas o home office tende a ser uma realidade, então a gente vai ter que saber lidar com isso. E lidar com o estresse é algo importante. E, bom, vou falar um pouquinho sobre mim rapidamente, só para vocês me conhecerem. Então, eu tenho 22 anos de experiência profissional e minha carreira se divide em duas grandes etapas. Na primeira delas, a primeira década, foram 12 anos que eu passei numa empresa, onde eu saí de estagiário executivo. Eu trabalhei na Coca-Cola, aqui em Sergipe. Eu sou daqui de Aracaju. E aqui a gente fez um trabalho lá nessa empresa de profissionalizar a gestão. Então, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o mundo PMI e eu comecei a me especializar nesse mundo da gestão e da performance de times em projetos e nas suas atividades. E aí, fruto desse meu case que eu construí lá como executivo na época da Coca-Cola, eu me credenciei a ajudar outras empresas a fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá, que era resolver problemas relacionados à performance empresarial, gestão de equipes, produtividade. Então, eu tenho 5 certificações em agilidade, né, em métodos ágeis, e também sou PMP, enfim. Sou PMP e PMI-ACP, né, pelo PMI, e tenho outras 4 certificações pela Scrum Alliance. E aí eu comecei uma jornada de estudar sobre esse mundo das pessoas, e eu vim da área de tecnologia, eu vim de TI. E eu, né, digamos assim, rapidamente, eu acho que eu só passei 2, 3 anos na área de TI como técnico, de fato. Depois eu comecei a estudar esses temas de gestão. E aí a minha segunda década de carreira profissional foi dedicada nas empresas, dando consultoria enfim, em empresas de diversos portes, né, em diversos ramos de negócio, né, fazendo essa transformação dessa cultura organizacional para um ambiente de alta performance, formando líderes e times para melhorarem a sua performance. Só que quando a gente fala em alta performance, a gente fala em qualidade, né? A gente não está falando de as pessoas trabalharem mais. Inclusive, eu vou contar um pouquinho de como é que a gente, né? Uma das soluções que eu vou trazer é a minha experiência. Então, eu vou mostrar para vocês todo o cenário da pesquisa que eu realizei sobre estresse, vocês vão ver os resultados dessa pesquisa, e depois eu vou trazer algumas soluções que eu apliquei e que eu observei na vivência prática que eu tive nas empresas, que isso acabou atenuando, né, ambientes estressantes, onde tem alta rotatividade de funcionários, então a gente impacta diretamente redução de absenteísmo, de rotatividade e, consequentemente, né, melhora a satisfação e a qualidade de vida do colaborador. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês essa história agora, tá bom? Eu não vou estar vendo o chat aqui, tá? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, Michele e Cristian aí, podem me interromper. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, podem anotar aí que eu vou tentar responder. Fiquem super à vontade, tá? Não precisa ser um monólogo, uma palestra, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas se vocês quiserem interromper, complementar, dar um exemplo, fiquem super à vontade, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, essa pesquisa foi de uma disciplina chamada Qualidade de Vida no Trabalho e Saúde Mental, de um MBA que eu fiz em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. E esse trabalho que esse professor passou foi muito interessante. Olha só como foi. Ele diz assim, pessoal, eu quero que vocês façam uma pesquisa com 5 pessoas lá embaixo, né, eu estava na universidade, então lá no mini shopping, lá na praça de alimentação, enfim, na área livre. Eu quero que vocês desçam e entrevistem 5 pessoas e vocês vão perguntar sobre estresse. Se elas já passaram por alguma situação de estresse, se elas já tiveram algum problema nesse sentido. E eu pensei e falei, poxa, descer, conversar com 5 pessoas e trazer o resultado
Aí, na hora, eu lá na sala, montei um Google Forms, um formulário do Google, com as perguntas que a gente tinha que fazer, e eu disse, eu vou passar aqui para a minha rede, né? Divulgar aqui nos meus canais, no meu LinkedIn, né? E passar aqui para os contatos que eu tenho. Eu fiz esse formulário e distribuí esse formulário depois da aula. Vocês veem o que está ali. Qual foi o período que eu levantei as informações? De 1h30 da manhã até 18 horas. Então, eu cheguei em casa depois da aula, montei o formulário e saí distribuindo. De 1h30 até 18 horas, ou seja, um dia, e aí a aula era assim, era numa terça e a gente ia entregar o resultado na quinta. Então, na quarta-feira, no dia seguinte, 18 horas, eu já tinha quase 200 respostas. Ele pediu só 5. E eu já tinha 185 respostas nesse formulário. Aí você vê como a tecnologia é bacana, né? Ao invés de eu sair e entrevistar 5 pessoas como ele pediu, eu consegui a resposta de 185 pessoas. E aí, eu me assustei, gente. Primeiro, eu me assustei com a quantidade de respostas, porque esse tema atraiu as pessoas de alguma forma, né? Porque quem aqui já fez pesquisa científica para fazer formulário para as pessoas responderem, até sabem como é difícil as pessoas contribuírem e tal. Inclusive, eu sou um dos que adoro contribuir, porque eu sei como é difícil. E você receber 185 respostas de um formulário que não era uma pesquisa, era um trabalho, né? Eu não divulguei como pesquisa nem nada. Era um mero trabalho de uma disciplina. E aí, eu olhava, toda hora que eu olhava a resposta lá do formulário, aquele negócio subia de gente respondendo. Eu falei, caramba, eu fiquei abismado com aquilo. E aí eu disse, bom, eu tenho que fazer uma triagem dessas informações e eu quero fazer uma apresentação lá na disciplina. E eu fiz a triagem dessas informações e aqui estão os resultados dessa triagem que eu fiz dessas respostas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o resultado dessa amostra de 185 respostas, quase 200 pessoas tem aqui, e como é que eu triei essas informações. Então, eu perguntei o sexo dessa pessoa, então 80% do sexo masculino e 20% do sexo feminino, então a maioria de homens aqui nessa amostra, tá? Idade. De 20 a 30 anos, mais da metade de 20 a 30 anos, né? Então, esse 53% aqui de 20 a 30 anos e 38% de 31 a 40 anos. Então, a gente tem aqui 91% entre 20 a 40 anos. Né? Então, o pessoal, né, ali jovem, adulto, né? Então, foi 80%, mais de 90% da amostra está localizada entre 20 a 40 anos, tá? E aí eu fiz uma pergunta, você já sofreu alguma vez de estresse no trabalho? Sim, 97%. Ou seja, quase toda essa amostra respondeu que sim. Qual é o seu cargo exercido nesse período que você sofreu o estresse? E aí eu perguntei se era um cargo de chefia ou um cargo de analista técnico, enfim. E aí a resposta foi que 70% era um cargo técnico, né? Um analista, um técnico, alguém da equipe, algum membro de equipe. E 30% na chefia. Então, você vê, a maioria é quem está no time. Mas a chefia também sofreu de estresse, de alguma forma. Isso também é um número bem interessante de se observar. Então, a gente acha que só o chefe é que manda e que faz o estresse. Não, ele também sofre. Porque ele também tem um chefe dele em algum momento, né? Então, provavelmente ele está sofrendo alguma pressão também. Então, se às vezes ele está replicando o estresse no time dele, ele também está sofrendo de estresse de alguma forma, em alguma intensidade. Quais foram os motivos que causaram estresse? Aí eu listei algumas causas. Excesso de volume de trabalho, 26%. Falta de recursos ambiente adequados para o trabalho, 17%. Indefinição de prioridades e mudanças, 20%. Pressão excessiva por produtividade, 10%. Horários irregulares, 4%. Desequilíbrio entre vida profissional e pessoal, 5%. E outros, 18%. Então, a gente percebe que muitas causas, né? Então,
a grande parte aqui, né, mais de 80%, está relacionado com fatores que envolvem, de certa forma, né, então, horários irregulares, indefinição de prioridades, excesso de volume de trabalho, falta de recursos no ambiente adequado para o trabalho, tudo isso é gestão. Todos os fatores relacionados à gestão, a grande maioria dessa amostra aqui. Então, coisas que, com uma boa gestão, a gente resolveria. Inclusive, esse é um dos pontos que eu também queria entender, né? Quais são as causas desse estresse? E aí, esse pessoal respondeu aqui os motivos, né? E dá para perceber que, se a gente mexer aqui em alguns aspectos relacionados à gestão, a gente tem como atenuar de alguma forma isso. E aí, a pergunta que mais me assustou: quais foram as consequências do estresse? E aí eu vou listar para vocês, eu vou até dar um destaque aqui, só para... E aí eu criei aqui um gráfico, um histograma por ocorrência, tá? Então, do top 1 de ocorrência até o top... Isso aqui, para mim, foi o mais alarmante, tá? Para mim, foi o que mais me assustou. Eu vou ler algumas coisas que as pessoas citaram nas respostas de quais foram as consequências do estresse no trabalho. Desmotivação, o primeiro item, tá? Desmotivação, falta de foco, baixo desempenho, insatisfação e mau humor. Então, de alguma forma, a pessoa se sente desmotivada, produtividade baixa, o humor cai, enfim. Segundo motivo, estafa, cansaço, fadiga, labirintite. Opa, você já vê alguns aspectos aí físicos começando a aparecer. Terceiro motivo, dor de cabeça, coluna, dor muscular, dor nos ombros, visão, cefaleia, tontura, vertigem. Quarto lugar, insônia. As pessoas não conseguem dormir por causa dos problemas e do estresse no trabalho. Quinto, irritação, nervosismo, impaciência, frustração, ou seja, irritabilidade. Sexto, conflito nos relacionamentos profissionais e pessoais, ou seja, já está afetando a vida pessoal de alguma forma. Então, está afetando aqui alguns aspectos emocionais, alguns aspectos físicos, alguns aspectos de relacionamento. Transtorno de ansiedade. Hipertensão ou hipotensão, né? Ou seja, pressão baixa. Então, teve gente que desencadeou pressão alta ou pressão baixa por causa do estresse. Pedido de demissão, as pessoas se demitem do emprego. Má alimentação, ganho ou perda de peso. Caramba, afetando até a alimentação e o peso. Baixa imunidade, então as pessoas se sentindo que estão ficando mais doentes. Depressão, surto psicológico. Estômago, gastrite, úlcera, taquicardia. Sintomas de infarto, paralisia facial, AVC, dor no peito, internamento e urgência, doença de pele, alergia, impolação, cabelos brancos, esse todo mundo tem. Cabelos brancos, diabetes, perda de memória, e uma pessoa respondeu, vontade de matar todos. O estresse forma serial killers. Pessoal, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Vocês têm noção da gravidade disso aqui? Sintomas de infarto, AVC, síndrome do pânico, depressão, pressão alta. Então, ó, aspectos emocionais, aspectos físicos, aspectos de relacionamento com as pessoas. Veja a gravidade do que causa um excesso de trabalho, do que causa uma indefinição de prioridades, do que causa uma falta de ambiente adequado para o trabalho, ou seja, do estresse das pessoas, do que causa essa falta de gestão e liderança nas empresas. Quando eu fiz essa pesquisa,
Obviamente, eu tomei um susto com essas respostas todas. Foi bem impactante, bem chocante para mim. Eu me surpreendi, eu não sabia que eu ia coletar coisas tão graves assim, de coisas que acontecem no trabalho, né? Por estresse, por falta de gestão. E eu disse, eu preciso me aprofundar nesse assunto aqui, porque eu estava estudando uma disciplina de qualidade de vida no trabalho, né? Então, e saúde mental. Então, o foco era discutir sobre esses temas. Como melhorar a qualidade de vida no trabalho? Então, você que está me ouvindo pode já ter passado por alguma coisa dessa, né? Oriundo de um estresse, de um relacionamento que está ruim com a equipe, de perseguição, de assédio moral. Eu já sofri assédio moral numa empresa, num cliente. Um cliente, eu estava ligado diretamente a uma diretora da empresa e ela conduzia o meu contrato de prestação de serviço e adicionou um nível hierárquico a mais e o meu contrato ficou sob a supervisão de um novo superintendente que estava abaixo dessa diretoria. E esse superintendente começou a me perseguir. Disse em reunião na minha cara que não acreditava no meu trabalho, que eu não conseguiria fazer o que eu prometia fazer na empresa, etc, etc. E eu comecei a sofrer com isso. E eu tive síndrome de pânico, tive princípio de depressão e tive que me cuidar. Então, assim, gente, a gente não está livre dessas coisas. Porque a gente, às vezes, não vai saber lidar com isso. Eu não soube lidar com isso. Né? Se fala muito de inteligência emocional, mas a gente só aprende isso na prática, quando você está sofrendo ali na pele. Porque é fácil falar na teoria, mas quando você sofre na pele, você tem muita dificuldade de saber lidar com isso. Então, não tem receita de bolo. A gente não sabe como a gente vai reagir. Então, né, quem está ouvindo e quem está, né, poxa, se identificando de alguma forma, gente, isso é sério. Isso é problema de saúde, né? Saúde pública. Inclusive, eu estou mentorando uma mestranda nessa área de violência doméstica, de saúde pública e tal. Esse problema é de saúde pública já. Então, a gente precisa cuidar disso, porque isso aqui está gerando problemas, né, na rede pública de saúde, já compromete, já tem gastos públicos oriundos das consequências de estresse no trabalho. E aí eu trouxe alguns recortes mais recentes para, digamos assim, dar uma atualizada. Minha pesquisa é de 2015, mas eu trouxe recortes aqui recentes, de 2020, 2021, só para vocês verem que esse negócio não mudou e até piorou. E aí hoje se fala muito do burnout, né? Inclusive, quando eu estava divulgando esse evento, eu escrevi burnout, né, numa das minhas postagens, e uma pessoa escreveu para mim: Alessio, eu estou com isso aí que você escreveu. Ou como as pessoas falam no português, né, burnout. Então, assim, eu tô com esse burnout aí, cara. Tô fazendo terapia, tô na psicóloga e tal. Gente, eu tenho uma cliente minha que é uma arquiteta, ela tem burnout. Ela teve esse problema. E isso gera várias implicações no corpo, físico, no emocional, etc, etc. Olha essa matéria, burnout, os perigos do excesso de trabalho. Saiba reconhecer os sinais de que a sua dedicação à vida profissional pode estar passando dos limites. Quem tem dificuldade de dizer não é um forte candidato para isso aqui. Então tem que ter muito cuidado. Porque se você não gerenciar, né, as suas metas profissionais, o seu trabalho, a sua carreira, você vai ser gerenciado por alguém. E pode ser que esse líder não esteja muito preparado para poder lidar com isso. Os brasileiros são a segunda população mais estressada do mundo, com cerca de 30% das pessoas economicamente ativas sofrendo de burnout, distúrbio que leva ao esgotamento físico e mental, segundo dados da ISMA-BR, International Stress Management Association. Gente, 30% dos trabalhadores estão em burnout. 1/3. 1 em cada 3.
É sério. Depressão é epidemia. A população brasileira tem sido cada vez mais acometida por problemas de saúde mental. Mas a tendência também se mostra global. Segundo a OMS, o Brasil é o segundo com maior número de depressivos nas Américas, com 6% da população, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com quase 6 também, né? 5,8 e 5,9. A doença afeta 4,4% da população mundial. O Brasil também é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. Gente, a gente está falando de 12 milhões de pessoas no Brasil com depressão e mais de 342 milhões de pessoas no mundo. Frutos de diversos aspectos, né? Depressão é mais amplo, né? Tem fatores emocionais, etc, etc. Mas a gente está falando que 1/3 da população economicamente ativa está em burnout, está em estresse agudo. Burnout é um tipo de estresse agudo, que ele já extrapolou todas as esferas e gera esse esgotamento físico e mental. Essas pessoas que responderam essa pesquisa, esses 185 profissionais que eu capturei numa pesquisa simples, num formulário simples do Google Forms que eu mandei na minha rede, gente, são 185 pessoas que sofreram de estresse e que tiveram aquelas consequências ali. E aí vem a minha provocação. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve? E aí a gente precisa se debruçar sobre esse assunto. Gente, as causas do estresse não se limitam a isso aqui. Isso aqui é apenas, meramente uma amostra muito simples, né, que eu trouxe. E, claro, foi da minha rede, então pessoas que trabalham, né, que acompanham o meu trabalho, enfim, pessoas que estão ali buscando melhorar a sua performance, a sua produtividade no seu trabalho, na sua carreira, enfim, na sua vida como um todo. Então, o que eu percebi? Que os fatores de causas, dos motivos para gerar o estresse, estão relacionados com gestão e liderança. Só que a gente sempre está muito ocupado. A gente não consegue sentar para se debruçar sobre esses temas e para dizer assim, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso melhorar o ambiente de trabalho da minha empresa, da minha equipe? Eu não tenho tempo. E às vezes, se você não sabe, busque ajuda. Procure um especialista. Tem profissionais que trabalham com isso. Busque assessoria, busque um mentor. Pode ser que você não saiba como resolver. Pode ser que você seja um líder, um gestor, um empresário, que você foi um excelente técnico. Eu tenho clientes que são engenheiros, contadores, advogados, todos hoje são empresários. Mas eles não se formaram para empreender, nem para liderar equipes, nem para liderar pessoas, nem para gerenciar times, projetos, etc. Eles se formaram para ser advogados, contadores e engenheiros. Então, esses empresários estão precisando de ajuda. E você pode ser um empreendedor desse, você pode ser um líder, que você não sabe qual é o caminho para você melhorar o ambiente de trabalho que você está vivenciando hoje. Porque a tendência é que se você não tem técnicas e métodos de gestão, você deve estar passando por sobrecarga de trabalho, você não sabe negociar bem os acordos, né, gerir bem as expectativas, saber dizer não quando tiver que dizer não. Porque tem algumas empresas que o slogan é o cliente em primeiro lugar o tempo todo. E os colaboradores? Se você só tiver cliente e não tiver colaborador produzindo, você tem alguma coisa? Não. E por que você só olha para o seu cliente e não olha para o seu time? E seu time paga o preço o tempo todo? É justo isso? Assim, busque ajuda. E dedique um tempo para isso. Por quê? Porque você não pode dizer, não, a gente está ocupado aqui. Está ocupado com sobrecarga, apagando incêndio. E aí, como é que você vai melhorar o processo? Tem que parar. Tem que refletir, tem que buscar ajuda, tem que estudar. E eu acredito muito que a liderança contribui para esse cenário.
E aí tem vários estudos, né? Os chefes tóxicos, as pessoas demitem não a empresa, mas o chefe. Pessoal, esse não é o único fator e nem é o mais importante. Mas esse é um fator que contribui. A liderança contribui com o estresse nas empresas. E como eu posso preparar melhor essa liderança, preparar melhor esse gestor para ele lidar com os desafios da organização, para ele lidar com essa sobrecarga de trabalho, com essa questão do home office, que está todo mundo em casa, que você, né, não tem mais aquele controle que você gostava de ter sobre as pessoas. E aí você começa a perceber que você está errado fazendo isso. Porque as pessoas continuam produzindo. Eu tive empresários que me disseram, eu nunca acreditei que minha empresa iria funcionar remotamente no home office. Veio uma pandemia para mostrar para ele que a empresa dele funciona no home office. Por quê? Porque lá no fundo ele não confia que as pessoas iriam trabalhar como elas trabalham quando estão na empresa. E a pandemia veio para mostrar que você pode confiar nas pessoas, elas vão trabalhar, mesmo de casa. Isso é liderança, isso é gestão. Se eu não confio, eu controlo. E o que é que eu estou fazendo para dar condições à minha equipe, para trabalhar da melhor maneira, para trabalhar com qualidade? E eu também não estou advogando para não existir estresse, não, tá? Existe um estudo, eu até nem coloquei na minha apresentação, mas tem um estudo chamado modelo do U invertido. Se der e alguém quiser saber mais, quando abrir as perguntas, eu vou abrir o material aqui e mostro para vocês. Existe um nível de estresse que aumenta a produtividade, mas se passar desse limiar e o estresse for excessivo, a produtividade cai. Então, se você quer aumentar a produtividade do seu time, em algum momento vai existir uma incomodação, vai existir uma zona desconfortável, vai existir um nível de estresse. E isso é saudável. Agora, chega num ponto que, se extrapolar, aí a produtividade cai e despenca. Vou mostrar esse gráfico para vocês lá no final. Então, assim, essa é a reflexão, líderes. E estamos aqui no Instituto de Gerenciamento de Projetos, que forma gestores de projetos e líderes. Vocês, líderes, como é que vocês estão se preocupando em relação a isso? Como é que vocês estão analisando o ambiente de trabalho, como as pessoas estão trabalhando, se elas realmente estão sofrendo com isso? Que acredite, pode ser que esteja alguém estressado no trabalho e não dá sinal nenhum. E quem está sofrendo as consequências é a família em casa, né? É o absenteísmo, que às vezes o cara está sem dormir, então ele acaba tendo que dormir, né, na hora de trabalhar, porque ele não consegue acordar, porque ele está com insônia, porque ele está com problema de saúde, porque toda hora ele vai ao médico, e você desconfiando que ele não está querendo trabalhar, mas ele está dando sinais de que ele está com algum problema. E será que você está atento a esses sinais? Então, esse é um ponto importante. E dentro dessa liderança, o que eu gostaria de falar para vocês agora é o seguinte: como é que a gente pode mudar esse cenário? E você, como líder, pode mudar esse cenário. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o principal insumo para que as empresas funcionem? Qual é o principal insumo? Qual é o principal ingrediente que a empresa tem que ter para ela funcionar? Pessoas. Algumas estão na execução e outras estão na gestão. Todas são importantes? Sim. Ah, não, mas eu sou gerente. Eu sou gerente de projetos, eu sou líder de equipe, eu sou chefe, eu sou mais importante que os outros. Não. Se você não tiver sua equipe, você não é nada. Então, baixe sua bola e entenda que sua equipe é importante. E trabalhe mais fora de campo do que dentro de campo, tá? Porque o técnico, ele fica fora de campo. Deixe o seu time trabalhar dentro de campo. Esse é o principal insumo. E qual é o principal problema nas empresas? Pessoas. As pessoas são um problema.
Cara, eu não consigo trabalhar com esse pessoal, cada um uma mente diferente, um mundo diferente, pensa diferente. Como é que eu vou fazer as pessoas trabalharem juntas? Isso é um desafio. Tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto, tem gente que coloca, né, o ser humano em evidência. Nós somos humanos, pô. A gente vai gostar de alguns, não vai gostar de outros, é normal. Nós somos humanos. Então, o principal insumo são as pessoas, e o principal problema são as pessoas. Então, você tem que aprender a lidar com elas. Não adianta fugir. Ah, não, eu vou sair dessa empresa porque as pessoas aqui, eu não consigo trabalhar com elas. Aí vai para outra empresa e tem gente pior. Não adianta fugir do problema. Encare o problema. Vai ter que encarar. Uma hora você vai ter que encarar. Porque você vai fugir muito. E aí, o que é que a gente precisa refletir? A administração, a gestão empresarial como um todo, não só a gestão de projetos, mas a gestão empresarial, a área de administração, gente, ela mudou. Provavelmente temos administradores aqui. A administração mudou. Taylor e Fayol já era. Isso da era industrial, século XVIII. Conceito de hierarquias rígidas, que um manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso acabou. Mas tem empresas que ainda funcionam assim. Em teorias de administração do século XVIII. E já estão chegando nas empresas os milênios. Geração Z, Y, milênio, W, sei lá. Pessoal, quem nasceu no século XXI já está chegando nas empresas. Já tem 20 anos. E você ainda está gerindo as pessoas com as teorias do século XVIII? As pessoas mudaram. Como é que você vai administrar um negócio, gerenciar um time com técnicas que já estão ultrapassadas? Estamos vivendo na era do conhecimento, na era da gestão horizontal, onde o líder ele é muito mais um facilitador. Ah, Alessio, eu já ouvi tanto isso, mas na prática é bem diferente. Eu também falava isso. Ah, eu lia o Monjo Executivo, aí dizia, o bom líder é aquele que faz as perguntas e não dá as respostas. Eu falei, pô, mas eu sou o chefe, eu tenho que dizer às pessoas como elas vão fazer aquilo, porque eu que sei como é que se faz. E com o tempo, com a maturidade, a gente vai entendendo, ah, agora eu entendi, porque eu tenho que fazer as perguntas e não dar as respostas. Agora eu entendi, porque eu tenho que fazer as pessoas participarem do processo, porque isso gera engajamento. E aí a gente começa a vivenciar na prática e entender que a prática mostra exatamente que isso está certo. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, a administração e a gestão mudou. Então, você precisa mudar. Porque as referências de liderança que você possa ter tido, elas não funcionam mais. Onde o chefe define as metas das pessoas. Vocês já ouviram aquela coisa? Um bom líder é aquele que sabe entender o perfil da sua equipe e colocá-las nas tarefas que elas mais se adequam baseado no seu perfil. Isso é balela. Quem tem que descobrir o seu perfil e onde se encaixa melhor é o time. Não é o líder que tem que adivinhar onde você se encaixa melhor. É isso que eu estou vendo com o Giovana. É você que tem que promover um ambiente de time que ele se desenvolva e que ele descubra onde é que ele contribui melhor. Não é você que tem que definir isso. É o time que tem que definir isso. E aí, só que eu estou dando um exemplo. São vários paradigmas que são quebrados com esse processo. E aí, gente, existem métodos de gestão. Eu estudo e pratico e vivencio esses métodos há mais de 20 anos. Existem métodos de gestão para formar times de alta performance, para atuar como liderança servidora. Então, existe o modelo de liderança situacional que trabalha muito com combinado com team build para formar times que trabalham sem chefes.
que desenvolvem um trabalho, que só precisam de uma direção. Não precisa ninguém cobrando que as pessoas caminhem, não precisa ninguém, nenhum chefe empurrando as pessoas para caminharem. As pessoas vão fazer. Mas tem técnica para isso. Que atua com empoderamento, dando autonomia para as pessoas. Ah, meu amigo, se eu der autonomia para as pessoas do meu time, o negócio desanda. Então, você não tem um time que você possa confiar, competente tecnicamente para fazer o seu trabalho. Então, vá para o RH e revise como está sendo feito o recrutamento na sua empresa. Tem técnica para isso. Então, tem gestão de projetos, tem gestão de equipes, tem técnicas de team building, empoderamento, liderança, gestão de processo, estratégia organizacional, um monte de técnica. E a gente precisa entender que toda empresa tem esses 3 níveis. E nesses 3 níveis tem pessoas e a gente precisa trabalhar para desenvolver essas pessoas. Então, eu preciso ter um nível estratégico para dar a direção. Lembra daquele motivo, indefinição de prioridades? Uma das causas do estresse é porque está com um problema aqui na estratégia. Se toda hora muda a prioridade do projeto, ó, agora é esse, não, agora é esse, agora é aquele outro, agora é aquele... Quem nunca passou por isso? Está tendo algum problema na estratégia da empresa. Porque a gente está sem clareza de qual é a prioridade do negócio, pô. Então, quem estuda a gestão de projetos, estuda o tema portfólio de projetos, para definir como é que se prioriza portfólio de projetos, que critérios você vai utilizar. É um tema bacana para estudar, quem quiser, né, se debruçar sobre esse assunto. Né? E o PMI tem um excelente guia de portfólio para ajudar você a priorizar os seus projetos, né, a analisar qual é o que dá mais retorno, para você priorizar, etc. Ou seja, para dar esse direcionamento estratégico. Tem empresas que não têm esse direcionamento estratégico. E você, como líder, tem que buscar que isso aconteça. E se você estiver nesse nível estratégico, é sua obrigação fazer isso. E aí, depois desce o nível do tático, onde o foco é a gestão. Normalmente, os líderes, né, e a maioria, né, se vocês forem líderes de empresário, vocês estão aqui nesse nível, onde você pega a estratégia e traduz para que chegue no operacional, onde as pessoas vão executar. Então, esse meio de campo que você faz entre a estratégia, que é a direção, e a operação, que é onde as pessoas vão caminhar de fato, é importante para dar um direcionamento claro. Então, quando eu implantei técnicas nas empresas para melhorar a performance das pessoas, a primeira coisa que a gente faz é mexer em como os acordos foram feitos, em como as demandas chegam e como a priorização é feita. Se você não tem um processo de priorização bem definido na sua empresa, você tem demanda vindo de todo lugar e isso tende a aumentar o estresse da sua equipe. Porque ninguém suporta ficar fazendo uma coisa, aí tem que parar, vai fazer outra, aí atende o telefone e vem outra demanda. A gente tem que ter prioridade, tem que ter clareza sobre isso. E isso impacta diretamente o estresse. E aí, numa empresa funcionando, a gente precisa entender que existem modelos de gestão que você precisa estudar, que você precisa se desenvolver. Então, por exemplo, eu trabalho com esses 4 modelos que eu vou mostrar para você. Então, aqui, só para vocês entenderem, isso aqui é uma empresa funcionando. Tudo parte de uma visão estratégica, que é onde a empresa quer chegar. Eu desdobro em objetivos que viram ou projetos ou objetivos operacionais do dia a dia da empresa. Esses projetos vão ser priorizados lá, né, pelos critérios que foram definidos do portfólio, na gestão do portfólio. Entra na disciplina de gestão de projetos, o produto é implantado, entra em operação, gera indicadores para gerar e para avaliar se eu estou seguindo a minha visão. Em paralelo a isso, o dia a dia da empresa está funcionando, as operações, os processos, eu faço melhoria contínua para otimizar os processos. Isso também gera indicadores para a gente avaliar se a gente está em direção à meta. E alguns casos de otimização operacional, em operação e processos, geram novos projetos, novas demandas que viram projetos para serem priorizados e serem desenvolvidos. Isso aqui é uma empresa funcionando. Eu preciso ter modelos de gestão que atuem nessas áreas. Primeira área, planejamento estratégico. Você precisa ter uma estratégia na empresa. A sua empresa tem claro o planejamento estratégico? Parabéns, muito bom. Se a sua empresa não tem, esse é um ponto importante.
Porque sem planejamento estratégico, sem estratégia, é como se fosse um barco à deriva, sem direção, sem destino. A estratégia define o destino onde a empresa quer chegar. Depois de definir a estratégia, a gente vai para a parte mais executiva do negócio, né? De concretizar as coisas. Então, eu tenho a disciplina de gestão de projetos, e o PMI é super especialista nisso, então eu boto até o PMBOK aqui, que é a principal referência nesse mundo de gerenciamento de projetos, que eu me especializei nisso também. Então, a disciplina de gerenciamento de projetos é fundamental para você organizar as iniciativas, os projetos, que é o que vai trazer as inovações para a empresa. E como eu vou organizar cronograma, equipe, recursos, escopo, riscos, você tem que entender o que é isso. Em paralelo a isso, eu tenho também uma outra disciplina que é gestão de processos, que é o famoso Business Process Management, ou BPM, que é o que cuida da operação do dia a dia. Como eu otimizar os processos que eu já tenho hoje, para gerar mais eficiência. E isso acontece junto com os projetos, né? Porque uma empresa está funcionando. E o BPM vai cuidar mais dos processos e o PMBOK vai cuidar mais da gestão dos projetos. Então, toda empresa precisa ter esses 3 pontos. Só que aí, olha que interessante, que curioso. Na minha experiência, eu comecei a aplicar isso aqui. A minha empresa era uma grande empresa, então ela tinha um planejamento estratégico. E aí, planejamento estratégico não é só para grande empresa. Se você tem uma pequena empresa, você pode montar um planejamento estratégico, tá? É outro mito. Muita gente acha que planejamento estratégico é para grandes corporações e não é. Então, essa minha empresa tinha um planejamento estratégico, eu tinha uma gestão de projetos sendo colocada em prática e eu tinha uma gestão de processos também atuando. Mas eu não conseguia resolver o problema do meu time, que estava em vários projetos ao mesmo tempo e que também lidava com a operação do dia a dia. Como resolver esse problema? Se eu estou falando que um dos motivos do estresse é o excesso e a sobrecarga de trabalho, como é que eu vou administrar aquele recurso ou aquele time que está trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo e que ainda tem um dia a dia chegando? E aí eu comecei a perceber que faltava alguma coisa. Eu preciso ter uma disciplina que complemente esse ambiente empresarial desses modelos de gestão. E foi quando eu fui estudar, não gestão de projetos, nem gestão de processos. Eu fui estudar gestão de equipes, que é uma outra teoria, que é uma outra linha, e aí eu fui beber na fonte da agilidade para ter uma boa base disso aqui. E fui beber na fonte da gestão de pessoas, da psicologia organizacional, de técnicas que estão muito fora, né, do nosso dia a dia ali, de quem está, né, na gestão de projetos, na gestão de processos, é muito mais amplo. A gente está falando de liderança numa amplitude muito maior. E aí é onde entra a coisa, né? Poxa, mas gestão de projetos, gestão de equipes, não é uma coisa ou não é outra, não. Elas são complementares. Porque os projetos continuam sendo gerenciados, têm seus stakeholders específicos, podem ter os seus GPs, mas quando chega num time que trabalha com vários projetos, a gente tem que ter uma estrutura para organizar como é que essa fila de demandas vai entrar para o time e como é que eu vou criar um processo para blindar o time de interrupções desnecessárias, para criar um time de verdade, né? Porque as pessoas hoje trabalham de forma individualista nas empresas, elas não trabalham em equipe, a gente não sabe trabalhar em equipe. Então, a gestão de equipes ela vem para com um arcabouço de uma série de técnicas, de ferramentas para poder complementar isso. E isso aqui vai direto na qualidade de vida do colaborador e vai direto atenuar o estresse. Porque você pode ter gestão de projetos, gestão de processos, mas se você não tem a gestão de equipes, né, e demandas, no sentido literal, usando as técnicas para organizar times, você acaba ainda não tendo os resultados que você espera. Quando você coloca a gestão de equipes, aí você começa a ter bons resultados. Inclusive, nos meus projetos de transformação organizacional, eu começo a trabalhar por isso aqui.
Ou seja, vamos organizar esse time aqui. Depois a gente vai organizar os projetos, vamos organizar os processos, depois dar direção para esse negócio, porque agora ele já está andando. Então, mas são estratégias, tá? Cada negócio também tem uma particularidade, mas normalmente o direcionamento para a transformação de uma empresa é nesse contexto. E, gente, eu estou falando isso aqui tudo de ferramentas para líderes, para vocês, gestores, tá? Para vocês realmente criarem um ambiente onde as pessoas tenham condições de participar do processo de construção de metas, gerenciar o próprio trabalho, entregar os resultados, trabalhar em equipe, e aí a gente começa a expandir tudo isso. Então, a minha vivência nesse tema é muito forte, porque eu atuo em diversas empresas, diversos ramos de negócio, né, aplicando essa parte de estratégia, projetos, processos e equipes, e eu trouxe um gráfico, né, nesse slide tem um gráfico do meu principal case numa dessas empresas. E a gente apurou, né, num período de 6 meses, tirando um recorte aí de 4 meses, do mês 1 ao mês 4, um aumento de ganho de produtividade de 40%, reduzindo 70% de horas extras. Quem aqui fica feliz trabalhando horas extras ou com um adicional de horas, etc. Isso gera estresse. E horas extras muitas vezes é falha de gestão e organização. Não é porque você tem trabalho adicional. É porque você não está conseguindo gerenciar bem as expectativas e fazer acordos adequados para você administrar o seu time para que ele consiga fazer aquilo dentro do horário de trabalho normal dele. E aí você conseguir aumentar 40% do volume de trabalho de um time, reduzindo ao mesmo tempo mais 70% de horas extras, é a prova de que é possível entregar mais com menos horas de trabalho. Isso é qualidade. Isso é produtividade na sua essência. Produzir mais, ser mais produtivo, não significa trabalhar mais horas. É exatamente o contrário. Se você está sendo mais produtivo, é porque você está conseguindo fazer a mesma coisa em menos tempo. Porque você está se organizando melhor, você está conseguindo ter mais concentração, você está trabalhando em equipe de fato, onde as pessoas estão ajudando você também nesse contexto. Então você não está sozinho fazendo alguma coisa. Mas tem técnica para isso. E mais uma vez, isso impacta diretamente a qualidade de vida do colaborador e o estresse, né? Porque as pessoas se sentem participativas. Isso aqui a gente reduz uma série de coisas. E eu vou mostrar para vocês o que é que a equipe fala quando implementa esse processo. Olha que interessante. Relatos da equipe citando o que é que acontece com elas quando estão passando por um processo de transformação organizacional com essas técnicas. Redução do volume de serviço acumulado. Opa, um fator de estresse, excesso de trabalho. Aqui a gente consegue reduzir o volume que está acumulado. Colaboração de todo mundo em dividir as tarefas. Conseguir planejar melhor o serviço e distribuir a equipe conforme a região onde tem mais trabalho. Balancear o trabalho da equipe. Sabe aquela coisa que a gente vê nas empresas? Um cara extremamente sobrecarregado e outro sem fazer metade do que o outro faz. Acabou isso aqui. E isso é fator de estresse. Porque tem gente que está mais sobre... Quem gosta de trabalhar, quem está comprometido e tal, sempre paga o preço, paga o pato, né? Porque sempre vai ser o cara que vai receber mais demanda para poder, porque ele está produzindo mais. Então, você vê, trabalhar mais, você é penalizado. Deveria ser o inverso, né? Mas em ambientes assim, você trabalhou mais ou menos, então tome mais. E aí você acaba... E aqui não. O time tem que balancear isso de alguma forma, distribuindo com a equipe o trabalho. Todo o time ou grande parte dele fica ciente das atividades que estão sendo desenvolvidas. Tem coisa pior do que você não saber o que seu colega do lado está fazendo. Você acabou a tarefa, você pode ajudar alguém, mas você não sabe o que as pessoas estão fazendo. Como a gente perde colaboração, trabalho em equipe, quando a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo. Nesse ambiente, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Maior controle na execução dos serviços, melhoria no atendimento dos prazos. Quem não quer melhorar prazo? Melhor a integração da equipe, melhora na comunicação. Quem não quer melhorar a comunicação? Comunicação é um grande problema, né? Você chega na empresa, qual é o maior problema que você tem? Comunicação.
Comunicação parece que é a palavra mágica, toda empresa tem problema de comunicação. Cara, tem solução, pô. Aplicar técnicas de liderança, de gestão de times. Visão de notas de toda a equipe, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Redução do passivo, que é o acumulado. Ganho de produtividade, trabalho em equipe. Antes da metodologia, ficava uma carga de estresse para o final. Sabe aquela coisa do trabalho que você deixa ali para a última semana? Sabe o pessoal que trabalha com meta mensal, que na primeira semana do mês está tranquilo, na segunda está tranquilo, na terceira começa... Aí na quarta começa a correr. Agora não. Agora está bem distribuído. Agora o time está entendendo que ele precisa distribuir essa carga de trabalho. Porque senão, ó, fica uma carga de estresse. Olha o que o pessoal cita. Estresse, pô. Eu tenho que correr no final do mês para bater a meta, então chega. Não, pô. Mas também você começou o início do mês lento, aí você tem que correr e ficar estressado no final do mês. Aumento dos feedbacks entre a equipe para aumento de produtividade. A equipe está conversando, estão se conhecendo, estão se cobrando para aumentar a produtividade. A metodologia ajudou a provocar colaboradores que estavam na zona de conforto, onde hoje todos são ativos e proativos. Caramba, a metodologia tirou a gente da zona de conforto. Que bom. Vamos começar a trabalhar, meu amigo, porque eu não posso só trabalhar sozinho, não. Eu estou sobrecarregado aqui, venha trabalhar também. Todas as pessoas sentem-se incomodadas e participam da tomada de decisão. Com a metodologia, a equipe possui mais autonomia, poder de escolher abertura para opinar. Amadurecimento como time, se cobra para atingir as metas. Reforça a cultura de que juntos somos melhores. O time se uniu mais, diminuiu a individualidade da equipe, melhorou a organização do time do quadro, o sucesso tornou algo coletivo. Tem técnica para fazer isso, gente. Mas a gente precisa se aprofundar, se debruçar sobre isso. Esse é um case mais recente eu estou mentorando uma gestora. Eu nunca fui nessa empresa. Eu estou mentorando ela e ela é que está implementando a metodologia na empresa. Olhe o que o time falou no primeiro mês de trabalho implementando a metodologia que ela aplicou na equipe que ela é gestora, que ela é líder. Primeiro item, melhorou a comunicação entre os setores. Olha a comunicação de novo. Gente, você tem problema de comunicação na sua empresa? Tem solução. Segundo item, a oportunidade de oferecer ajuda a quem está precisando quando estamos com as tarefas em dia. Caramba, as pessoas perceberam que pode ajudar outras quando elas estão com as tarefas delas em dia. Pô, mas isso não é óbvio? Sim, mas as pessoas não sabem disso. Porque ela fez a tarefa dela, fez a parte dela. No modelo individual, se eu fiz a minha parte, eu preciso ajudar o outro? Não, eu vou ficar de boa aqui. Aqui não. Opa, eu posso ajudar alguém. Opa, colaboração, trabalho em equipe. Percebeu que trabalho em equipe não é no discurso, é na prática. As pessoas estão colaborando mesmo umas com as outras. Terceiro, ter entregue as tarefas mesmo não sendo da forma como eu gostaria. Poxa, o time está começando a ver de uma forma positiva. A gente não entregou como gostaria, mas a gente entregou. Sabe? O feito melhor do que perfeito. Valorizar o que fez. Valorizar o copo meio cheio, não o meio vazio. Está unindo o próximo item, está unindo mais a equipe. Tudo isso aqui, gente, entre aspas, tá? Isso foram relatos das pessoas do time. Essa é sensacional. As reuniões têm sido uma terapia trabalhista. Terapia trabalhista. Sensacional isso aqui. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Em 15 anos aplicando essa metodologia, eu nunca tinha ouvido isso. Terapia trabalhista. Onde mostramos nosso ponto de vista, argumentos, dores, sugestões, só porque as pessoas estão sendo ouvidas. Você para ouvir o seu time. Tem que parar. As pessoas querem ser ouvidas. Percebo já mudanças do grupo como um todo. A produtividade tem melhorado. Um mês, a produtividade já está melhorando. Falar de trabalho, pensando em soluções. Clareza nas atividades que devem ser entregues, não tem como esquecer. Então, está tudo claro o que tem que fazer, a meta está clara. Clareza de prioridades. Isso tende a reduzir o estresse. Se você sabe o que você tem que fazer e você foca naquilo, você produz melhor, você produz mais.
Agradeço aqui ele citou o nome de uma membro de equipe por sempre me ajudar a lembrar de fazer algumas atividades que acabo me esquecendo. Pô, estou agradecendo ao colega que ela me cobra, ela me lembra de fazer algumas coisas que eu tenho que fazer. Beleza, que bom. Às vezes a pessoa esquece, né? Então tem alguém me ajudando a atenuar alguma deficiência que eu tenho como membro de equipe. Estou feliz em poder fazer minhas tarefas e poder ajudar em outros serviços que a empresa oferece. Trabalhar em equipe e ajudar um setor que não está conseguindo concluir alguma atividade. Vejo que todo mundo ajuda um ao outro e é muito bom trabalhar num local assim. Bacana, né? Ufa, tem solução. Tem solução, gente. Tem solução. Então, assim, é importante vocês se debruçarem sobre esse tema no ambiente de trabalho de vocês. Vocês podem estar sofrendo por isso. E a gente tem que buscar solução. Tem métodos, tem modelos de gestão, tem ferramentas, tem profissionais especialistas no assunto que vocês podem buscar. Mas vocês têm que buscar. Também não vai cair do céu a solução, não. Qual é o problema que você está na sua empresa? E qual é a solução que você está dando para isso? Se você está doente, qual é a primeira coisa que você faz? Ter consciência que você está doente e procurar um médico ou buscar um remédio. Então você vai o quê? Buscar um especialista, né? Mas quando a gente está doente, a gente busca um especialista. Tem gente que não, tem gente que se automedica, o que não é legal. Né? Se está doente, você vai buscar um especialista para ele fazer um diagnóstico e para você poder ter um retorno. Então, assim, gente, procura um especialista, faz um diagnóstico para que você possa sair dessa, né? Não tem um tempo para fazer isso. Então, você está lá na rodinha quadrada, empurrando a charrete. Então, em resumo, tudo que eu trouxe aqui, você tem um planejamento estratégico, sua empresa tem um planejamento estratégico, tem direção, tem clareza do que é prioritário. Segundo, você está gerenciando os projetos da sua empresa? Quais são eles? Como você gerencia? Terceiro, como você mapeia as operações da sua empresa? Né? O conhecimento das operações, como é o processo de venda, como é o processo de gestão de estoque, como é o processo de gestão da produção, da indústria, da tecnologia. Está documentado isso? Esse conhecimento está na empresa ou está na cabeça das pessoas? Como é que você administra o dia a dia das operações? E, por último, como é que você lidera a sua equipe? E que ferramentas você tem usado para conduzir a sua equipe para que ela possa lidar com o caos, que são vários projetos, o dia a dia, a operação, o chamado, demanda. Tem demandas, quando eu faço uma análise nas empresas, e vocês sabem disso, vocês devem viver isso. Cara, tem demanda vindo no e-mail, o chefe mandando, bilhetinho embaixo da porta, mensagem no WhatsApp, tem demanda vindo de todo lugar. E você não quer se estressar com isso, não, é? Tem estresse, pô. Vamos estruturar, vamos profissionalizar a gestão das coisas, dos projetos, dos processos e das equipes, para que a gente consiga ter um ambiente mais saudável. E a gente começar a mudar a percepção que a gente tem sobre o trabalho, né? Então, parar de reclamar do trabalho. Gente, tem muita gente que perdeu o emprego nessa pandemia. Eu faço trabalho de consultoria. Sabe quantos contratos eu perdi na pandemia? Todos. Todos. Eu cheguei a 0 de trabalho de receita. Então, eu me sinto um demitido. Me demitiram dos meus contratos. Então, assim, e você vai fazer o quê? Tem que levantar, pô. E se você está empregado, está bem empregado, está trabalhando, sobreviveu à pandemia, sua empresa pode ter até crescido na pandemia, agradeça, pô, para de reclamar. Você está empregado, pô, tem muita gente desempregado, tem muita gente sem emprego, tem muito empreendedor que fechou as portas. Eu conheço muitos empreendedores que fecharam as portas, tinham acabado de abrir empresa, né, um negocinho bonitinho, tal, uma cafeteria, os caras fecharam, pô. Não tem como aguentar, custo fixo, etc., sem ter movimento. Então, se você tem um negócio e o negócio sobreviveu, parabéns, comemore, pô. Pare de ficar só reclamando, tá? Vamos mudar essa perspectiva e ver de uma forma mais positiva as coisas para a gente poder transformar, né? Se a gente ficar só no estresse, no problema, no incêndio,
a gente só vai se afundar cada vez mais. E se você chegou ao fundo do poço como eu cheguei, que bom, né? Pelo menos você está no fundo, aí você pode tomar um impulso para subir, né? Então, por pior que seja o fundo do poço, você está no fundo, então você tem como tomar um impulso, pelo menos, para voltar a subir. Gente, eu disponibilizei nesses 2 links, inclusive tem um dos links que é o artigo. Esse artigo aqui é sobre esse trabalho de pesquisa que eu fiz. Lembra que eu falei para vocês que esse trabalho sobre estresse eu transformei no meu trabalho de conclusão de curso. Esse artigo de conclusão de curso é esse cara daqui, nesse primeiro link aqui. E esse foi um trabalho que eu publiquei em 2015. Esse outro artigo é um artigo que eu falo sobre como você aplicar essas técnicas de liderança. Então, se você ficou curioso para conhecer um case real de como fazer essa transformação numa equipe, esse é o artigo aqui, que é esse segundo link aqui. Esse artigo, só para vocês entenderem, esse eu escrevi um pouco mais antes. Esse eu escrevi em 2011, então esse artigo tem 10 anos. Mas se você ler, você vai dizer assim, caramba, isso aqui serve para mim hoje, 10 anos depois. E esse artigo eu tive a grata surpresa de publicar num congresso nacional do PMI. Então, esse artigo aqui foi um artigo publicado num congresso nacional da área de gerenciamento de projetos e liderança de equipes, que é o PMI, em 2011. Então, assim, gente, literatura aqui de altíssimo nível, né, para que vocês possam se aprofundar sobre esses temas. Agora, reservar um tempinho para ler, né? Poxa, mas eu não tenho tempo, estou muito ocupado, né? Aí você vai lembrar da rodinha quadrada lá. E aí, vai continuar empurrando a rodinha quadrada ou vai parar um tempo para estudar e para entender como é que funciona isso aqui? E, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Claro que isso aqui é um start, né? É um chamado para que vocês se debrucem para esse tema, mas é um negócio que tem que continuar, vocês têm que continuar se aprofundando. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Então, eu deixo aqui os meus contatos, né? Então, tem meu site, tem minha rede social no Instagram. Se você procurar no LinkedIn, vai estar lá com o meu nome também. E, exclusivo para vocês que estiveram aqui, eu estou cedendo um diagnóstico gratuito. Se você passar esse QR Code, você vai direto para marcar uma agenda comigo. Poxa, Alex, gostei muito, eu tenho muitos problemas, eu quero que você me ajude a resolver esses problemas na minha empresa, na minha equipe, na minha carreira. Então, assim, ou passa o QR Code ou acessa esse link do Converse com a B. Lembra da doença, que você vai para o médico, né? É legal procurar um especialista, fazer um diagnóstico e receber um diagnóstico, um direcionamento, uma orientação. Gente, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês nos desafios que vocês porventura tenham. Mas é que vocês têm que dar esse passo. Vocês têm que marcar a agenda e reservar um tempo para isso. Vocês têm que baixar os artigos para que vocês possam estudar sobre isso. E eu estou aqui como um líder desse processo, um facilitador, abrindo os caminhos, né, acendendo as luzinhas aí da mente de vocês para vocês atentarem para isso. E espero que eu tenha atingido o meu objetivo de mostrar a importância desse assunto para vocês e estimulados e motivados a vocês, inspirar vocês, né? Espero que eu tenha inspirado vocês a estudar mais sobre esse tema e ajudar, né, as empresas que vocês trabalham, as equipes que vocês lideram, ou os líderes que vocês ajudam de alguma forma. Então, contem comigo aí no que for necessário, tá bom? É isso, então temos 15 minutos aí de perguntas, né, Michele? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha sido bacana essa jornada aí desse conhecimento que eu trouxe e estou à disposição. Obrigada, Alessio. Por gentileza, eu agradeço a todos por vocês responderem o webinário, a pesquisa, né, do webinário que está aí abaixo, o formulário, para que a gente possa melhorar e sempre trazer temas do interesse de vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer para o Alessio? Podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Pergunta, comentário, pode ficar à vontade. Vamos debater, a hora é agora. Colocar sua opinião, seu exemplo. Calma, um de cada vez, calma.
Alessio, você falou do modelo o invertido. Como é que seria isso? Você pode trazer para a gente enquanto as pessoas se estimulam a... Tá bom. O pessoal está tímido, né? Deixa eu compartilhar aqui. O Tiago está com a mãozinha levantada. Ô, Tiago, pode abrir, sem cerimônia. Opa, estão me ouvindo? Sim. Beleza? Boa noite, obrigado aí pela palestra, né? Pelo compartilhamento, vamos falar assim, né? É muito legal. E eu queria ver, na sua opinião, como você acha que a pandemia vai impactar as lideranças? Por que eu falo isso? Porque justamente igual você falou, né? Eu acho que antes as lideranças, né, tinha muito essa questão do comando e controle, e a questão também da proximidade, né, com os liderados, né, com a equipe, né, de às vezes até manter o poder com essa proximidade, né, você está ali no dia a dia, está vigiando, né, as pessoas estarem ali. E eu fico pensando muito, né, se um líder for só aquele que vai, não, vou pegar uma demanda e repassar para as pessoas, né? Isso a inteligência artificial faz, até melhor que ele, né? Aloca recurso, aloca a hora e passa, né? Então, qual vai ser o papel dessa liderança nesse ambiente híbrido, nesse ambiente remoto? Porque a questão de distribuição de recursos, como eu te falei, a inteligência artificial faz. A questão da proximidade ali, ele não vai ter, porque vai ter essa questão do remoto, né? Como você vê isso, nesse desafio? Ou não, vai acabar a liderança, agora é squad. Cara, veja, Tiago, excelente pergunta. Obrigado aí pela contribuição. Eu acho que a liderança, ela... Primeiro que, nesse momento de pandemia, home office e tal, é o momento onde mais se percebeu a importância da liderança nos aspectos mais essenciais. Onde as pessoas não têm direcionamento, onde as pessoas não estão... né, estão com problemas de como executar suas atividades. Porque, assim, quando você está no ambiente empresarial, fisicamente juntos, isso fica meio escondido, né? As pessoas têm aqueles problemas já. Uhum. Então, assim, eu acredito muito que a pandemia veio potencializar a necessidade do líder como ele deve ser. Um cara que trabalha nos bastidores, um cara que serve o time nas dificuldades que ele tenha, um cara que vai dar um direcionamento. Então, um cara que está ali direcionando, articulando, integrando, né? Que é um bom papel de um líder, de um gestor, integrar, né? Direcionar. Então, assim, eu vou continuar, como você falou aí, vou distribuir as atividades, alocar, tarará, mas e quem vai convergir as pessoas? Quem vai conduzir as pessoas? Quem vai promover os conflitos saudáveis para ver os debates sobre a melhoria do trabalho? Quem vai provocar as pessoas para que elas saiam da sua zona de conforto, para que elas se posicionem? Eu não vou exigir que o cara faça isso, mas eu estou formando líderes. Eu estou formando pessoas que têm autonomia, que decidem, que lidam com conflitos de uma forma positiva, que gerenciam as outras pessoas. Você sabia que o ápice da liderança nesse contexto de amadurecimento da equipe é a liderança se tornar inútil? Isso. Eu vejo muito liderança como ser pai e mãe, né? Falam que ser pai ou mãe é a arte de tornar-se dispensável com o tempo. É isso. O líder, ele tem que ir para se preparar. E você tem que preparar seu funcionário também, o seu liderado, para ele não ser mais útil naquela função, para ele ocupar outras, né? Exatamente. Ou seja, aquela coisa de você ter um substituto, né? Então, assim, se eu perguntar a você agora na sua empresa, quem é o seu substituto na empresa? Você está formando o seu substituto? Cara, você tem que formar, senão você não cresce. Isso vale para o líder, para as pessoas. Então, assim, essa questão... Só que aí as pessoas perguntam, então, se o líder se torna inútil, então eu não preciso do líder. Não, aí é que está o detalhe. No time surgem novos líderes que vão conduzir esse processo, que vão assumir esse papel. E vão ser líderes muito mais efetivos, porque são líderes que estão ali junto com o time, que conhecem bem o dia a dia e que sabem dos problemas da equipe até para continuar servindo as pessoas, né? Então, assim, a liderança, cara, ela fica muito mais executiva, estratégica. Cara,
todo empresário que eu ajudo, os caras reclamam disso. Eu fico muito operacional. Eu fico muito no dia a dia da empresa. A minha equipe não funciona se eu não estiver no pé. E, cara, se ele se torna inútil, ele fica mais estratégico. Ele vai pensar em novos mercados, em novos produtos. Então, ele não se torna inútil para a empresa. Ele se torna inútil naquela função que é controlar as pessoas. Agora, ele se torna útil para outras áreas que ele deveria estar fazendo, que é cuidar da estratégia da organização, que é cuidar da direção das pessoas e servir as pessoas, dar um ambiente adequado para as pessoas trabalharem, priorizar adequadamente as coisas e não deixar que as pessoas façam, empoderar e dar autonomia. Não é dizer assim, agora faça o que vocês quiserem fazer, não, meu amigo. Tem que dar um direcionamento, tem que ter clareza sobre prioridades, tem que dar um direcionamento sobre as coisas. Então, assim, é muito bacana a sua pergunta, porque eu acho que esse momento é muito oportuno para a gente entender a essência da liderança e entender que a liderança está muito mais dos bastidores, desenvolvendo as pessoas, servindo as pessoas. Olha o lance da liderança servidora, né? Não é por acaso, é o lance de servir, cara. Só que a gente vê nas empresas os chefes querendo aparecer mais do que a equipe, querendo entrar em campo, pegar a bola e fazer o gol, e não é assim, pô. Aí, Thiago, eu passei por isso, cara. Eu fui executivo e ninguém me ensinou isso. Eu era gerente de projetos, eu virei executivo, eu virei gerente funcional da minha área e eu era o cara do Chrono Project cobrar tarefa. Eu era o cara do controle, quantos por cento e não sei o quê, e pau na equipe, para a equipe funcionar. E eu falei assim, peraí, cara, isso aqui é um modelo que não é sustentável para mim, porque eu vou me estressar, eu vou ter o estresse. Então, assim, eu comecei a perceber que eu precisava mudar o meu paradigma, sair né? Inclusive, nesse artigo aqui, eu falo disso, tá? Nesse artigo aqui de liderança com práticas de team building e liderança social, eu falo disso. O gerente controlador sai de cena e entra o líder facilitador. Cara, essa mudança de paradigma é muito difícil, porque a gente abre mão do poder, né? Que é muito gostoso ter o teu poder, né? Então, assim, a gente abre mão de muita coisa, a gente tem que desapegar. O poder agora está nas pessoas. Tem que passar a confiar, delegar, né? A confiar, a delegar, que a gente não sabe. Mas se expor, né? Se expor o risco, né? Exatamente, tem que se expor ao risco. Às vezes a pessoa vai dar uma solução, cara, que na sua opinião não é melhor, mas você tem que confiar nela. E sabe o que acontece? Eu já passei por isso. Eu vi times dando soluções que eu achei que não era melhor, e sabe que o time me provou que era melhor. E aí você se surpreendeu, né? Você se surpreendeu, né? Aí você passa a entender que você também não sabe tudo, pô. Aí você passa a entender que sua equipe também sabe. E que você pode confiar nelas que elas vão fazer, mesmo que seja contra o que você acha que é o melhor. Porque cada vez mais, como líder, a gente se distancia da operação. Né? A gente não tem como conhecer tudo da operação, porque a gente tá se dedicando a outros assuntos. Né? Estudar esses temas aqui, cara, de estresse, de priorização, de modelo de gestão, só isso aqui exige muito do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa formação. A gente está se desenvolvendo. Cara, isso aqui é uma outra formação. Por exemplo, Tiago, qual é a sua formação? Você é formado em quê? Eu sou engenheiro metalurgista. Pronto, você é engenheiro. Você se formou para ser engenheiro, cara. Você passou 4, 5 anos na faculdade estudando engenharia. Mas agora você é líder. E aí? Você vai passar 4 5 anos na graduação de liderança? Não existe, cara. Não existe. Mas a gente deveria se formar nisso. Deveria. Só que a gente acaba relegando isso, achando que gerir é fácil, é só mandar, né? Então, assim, é onde a gente começa a ter os diversos problemas nessa questão da gestão. Mas consegui responder a sua pergunta, Thiago? Perfeito. Obrigado, viu, Alessio? Quando eu for aí para Sergipe, eu vou te pedir umas dicas. Opa, pode procurar. Quero ir lá no São Francisco e lá no Parque dos Falcões. Hein? Boa, garoto. Valeu, Thiago. Jaqueline. Opa, ei, Alessio. E aí, Jaque? Muito legal, hein, as suas colocações. Eu achei maravilhosa essa fala da liderança servidora, né? Na verdade, as pessoas não querem sair do controle efetivo, né? E elas querem gerir e controlar. É difícil, né? Se adequar a esse papel
ainda inspirar outras pessoas a produzirem, é bem complicado. E esse conceito de liderança servidora, vou até estudar um pouquinho mais sobre isso, eu achei muito boa a sua colocação. Eu gostaria que, não sei se, como eu já falei, né, como eu atuo hoje em serviço público, a gente tem um contexto um pouco mais complexo, né, onde pessoas são mais fechadas, os líderes geralmente são colocados ou por tecnicamente bem conceituados ou até por indicações políticas, com situações que vêm além das nossas possibilidades, né? Vamos colocar assim. Você teria alguma sugestão para como lidar com esse estresse no serviço público, para você ter uma qualidade uma qualidade e uma produtividade maior? Legal, boa pergunta. Jaque, no meu histórico profissional, eu fiz um trabalho na empresa pública. O meu carro-chefe sempre foi muito empresa privada. Certo. Esse é um gap que eu tenho, mas, assim, só esse case que eu tive nessa empresa pública, que inclusive é uma grande empresa aqui do estado de Sergipe, tá? É uma autarquia estadual, é a empresa de saneamento e água daqui de Sergipe. É uma gigante, é uma empresa gigante. Só para você ter ideia, eu ajudava os líderes, os gestores que cuidavam de um portfólio de bilhões de reais em projetos no estado inteiro. E eu ajudava esses líderes e as equipes a conduzirem os seus projetos, etc. Então, assim, primeira coisa que eu queria te dizer, tudo que eu fiz e que eu mostrei aqui é possível implantar no serviço público, porque eu já fiz. Agora, eu vou te confessar uma coisa, eu já tive em empresas privadas alguns problemas piores do que eu vi no serviço público. Então, assim, sabe aquele estigma de que a empresa privada é muito mais fácil de fazer do que o serviço público, a gente vai ter... Caramba, isso caiu por terra na minha experiência, na minha vivência. Eu vi no serviço público um ambiente, em alguns aspectos, muito mais fértil, com profissionais extremamente competentes, que queriam fazer um trabalho. Eu não sei se eu dei a sorte de cair numa diretoria que tinha gente muito competente e muito disposta a fazer acontecer. Mas, assim, eu consegui fazer isso acontecer. Isso é possível, tá? Segunda dica que eu dou para você. Não se estresse com as coisas que você não consegue mudar. Sim. Você tem que entender que existem coisas que são inerentes àquele ambiente. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Por exemplo, nas minhas formações dessas metodologias, existe um processo para demitir a pessoa que é improdutiva. Desculpe. Existe um processo para lidar com pessoas improdutivas. E o último estágio é demitir. Mas no serviço público eu não posso demitir o cara. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer adaptações ao processo. Realocar, né? Aí tem as realocações, etc, etc. Mas, assim, o que é que eu quero mostrar para você? Não se limite porque faz parte do serviço público. Inclusive, né, como você já pegou os dados aí do evento que vai ter do PMIDF na área pública, acho ótimo você assistir, porque você vai ver outros cases e pessoas que estão trabalhando na área pública implantando essas coisas também. Então, você vai ter também mais expertise, mais profissionais que estão atuando diretamente, que são especialistas na área pública. Eu não sou especialista na área pública. Eu sou especialista em empresa de qualquer ramo. Eu já fiz isso no primeiro setor, no segundo e no terceiro. Já fiz isso na empresa pública, privada e ONG até. Uhum. E cada uma tem suas particularidades. Então, assim, não se limite a nada. Agora, entenda quais são as particularidades que tem no seu ambiente, né, no seu órgão, e administre da melhor forma. Sim. E implante as técnicas da melhor forma, adaptando para as particularidades que você tem. Mas nunca diga que isso é um empecilho para você colocar isso em prática, porque não é. Sim. Senão a gente se limita
E a gente começa a também dar desculpa, e aí a gente começa a entrar no modo justificativa. Procrastinar, né? Com Aí certeza. a gente começa a procrastinar, não, encontra uma desculpa para ficar numa zona de conforto, e aí a gente consegue, né? E a desculpa, se a desculpa for o serviço público, aqui ninguém quer trabalhar, não se consegue nada, não é bem assim, né? Às vezes tem pessoas sim, mas às vezes não é na sua totalidade, e você pode aproveitar quem quer trabalhar para fazer alguma coisa diferente, para mudar a realidade. Então, essa é a minha recomendação. Ótimo. E, assim, o que eu tenho percebido, Alessio, independente do ramo de atividade, né, se é setor público ou privado, as pessoas, com a pandemia, se tornaram muito carentes, né? As Muito. pessoas muito carentes. E hoje, a gente antes vivia muito no automático, e agora, com essa retomada, né? Muitos ficaram home office, outros não. As pessoas precisam dessa comunicação mais clara do seu gestor e com a empatia ainda mais aflorada. Sem dúvida. Porque eu acho que através dessa comunicação clara e com empatia, você consegue muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque no home office não tem mais a conversa do corredor, o cafezinho do corredor. Com certeza. E é importante, né? Porque é relacionamento. Relacionamento. Então, assim, e é um dos pontos, né, do bem-estar, né? Se relacionar positivamente com as pessoas. Então, assim, em home office fica mais privado. Mas, como líderes, temos que criar momentos como esse. Gente, tal hora, vamos abrir uma sala só para a gente bater um papo, tomar um café junto. Por que não? Não é verdade? Mesmo online, mesmo remoto, por que não reservar um tempo para a gente abrir e ficar batendo papo? Né? Durante o expediente, qual o problema? Produtividade não é trabalhar mais, ou significa dizer que eu estou ali usando um tempo que eu deveria estar trabalhando e por isso eu vou ser improdutivo. Nada disso, pelo contrário. Isso pode até dar um ânimo melhor. E todo mundo tem lá o seu tempo de intervalo, né? Ali, então, gente, a gente precisa criar condições de vencer as barreiras. Inclusive, aproxima as equipes, né, Alessio? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente precisa pensar em soluções. E tem soluções, né? A gente não precisa ficar limitado, porque a gente está em home office, então não tem mais aquele contato. Pode ter. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? Do toque, do abraçar, que é uma coisa muito mais... Mas você pode atenuar com outras formas também. Mas você sabe que é uma coisa... Desculpa, eu te interrompi. Não, fica à vontade. Uma coisa interessante que eu, no home office, eu senti isso. Eu consegui dar um atendimento mais diferenciado, pelo fato de eu estar em casa, num ambiente que é favorável para mim, né? Onde eu tenho o contato um pouco menos formal, Perfeito. e eu consigo levar um pouco mais de solução singular, a solução para aquela pessoa, e não uma solução macro, em que às vezes no automático a gente acaba dando, porque a gente atende em lote, né? Vamos colocar assim. Sem dúvida. Agora vem o detalhe. Você se adaptou bem. Tem gente que não se adaptou. Não, 90% que não. E o líder tem que ter essa habilidade e essa sensibilidade de conversar com as pessoas. Como é que vocês estão? Vocês estão se adaptando bem? Se eu fosse seu líder e eu lhe perguntasse, eu estaria feliz com esse feedback que você está me dando. Mas outras pessoas poderiam dar um feedback totalmente oposto. Estou péssima, estou mal, não estou produzindo como deveria. E como é que a gente pode se aproximar? E como um time, como é que o time pode se aproximar para trazer esse pessoal de volta, né? E para tentar atenuar alguns problemas ali. Mas ótimo, obrigado, Jack, pela contribuição. Eu agradeço. Obrigado. Eu vou só mostrar o gráfico do modelo do invertido que a Michelle perguntou, né? Que a gente... Lécio, antes o Antônio Carlos perguntou como é que você vê as equipes autogerenciáveis. Como é que eu vejo a base de tudo? Para mim, não existe ambiente produtivo sem times autogerenciados, tá? Então, é a base dessa metodologia toda que a gente está discutindo aqui. Liderança servidora, empoderamento, team building, é autogestão pura. Então, assim, não tem outra escapatória. É isso aí. Isso é gestão horizontal. Lembra daquele gráfico que eu falei da horizontalização versus a hierarquia?
Autogestão é horizontalização, são as novas teorias da administração, e as empresas que não forem para isso estão fadadas ao fracasso, tá? Então, no longo prazo, não é sustentável. Vão perder talentos, porque as pessoas, essa juventude, ela não quer receber ordens, elas trabalham por propósito, por significado, já vem no DNA delas. Elas não têm apego à empresa. Elas não querem passar 30, 40 anos na empresa e se aposentar na empresa. Isso não existe mais, gente. Essas pessoas agora elas se movimentam e as empresas estão caçando talento. Então, se você não tiver condições de reter esses talentos e tratar essas pessoas de uma forma diferenciada, você vai perder os talentos para quem sabe fazer, para quem tem autogestão, para quem tem liderança servidora, para quem tem gestão horizontal. E se vocês se interessarem, gente, eu tenho muito material sobre esses assuntos. Enfim, eu poderia passar muito mais material, mas aqueles 2 artigos ali já dão uma boa base para vocês estudarem. Michele, modelo do invertido, ó. Relação entre desempenho, produtividade e estresse. Então, ó, aqui eu tenho um aumento de estresse e um aumento de produtividade, tá vendo? Então, ao longo do tempo, se eu tiver um ambiente que gera uma incomodação, que gera um desconforto e gera um certo nível de estresse, isso é saudável, porque gera produtividade. Mas passou desse ponto aqui do estresse, ó, aí a tendência é cair. Ou seja, se a gente não atentar para esse ponto aqui, claro que isso aqui não tem matemática, né? Aqui é só um modelo para vocês visualizarem. Se eu não perceber esse ponto aqui, a produtividade cai. Ou seja, se eu continuar estressando, ó, aqui que o estresse só está aumentando, mas aqui eu estou aumentando a produtividade. Passou daqui, a produtividade tende a cair. Então, aqui eu estou fazendo horas extras, aqui eu estou pressionando demais a equipe, aqui eu estou botando mais tarefa para fazer. Ah, você está produtivo, então tome mais tarefa. Aí você começa a degradar o desempenho. Isso aqui é uma teoria estudada chamada modelo do invertido. Beleza? Acho que é isso. Obrigada, Alessio. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alessio, obrigada pela sua presença, obrigada, Cris, obrigada pela presença de todos. E nós aguardamos vocês nos próximos webinários. Gente, entre no nosso site, acompanhe nosso calendário de eventos, sintam-se à vontade para sugerir novos temas, né? É um prazer muito grande estar discutindo coisas tão relevantes, né? Assuntos tão pertinentes no nosso dia a dia. A gente sempre aprende um pouquinho, e isso vai para a vida toda, né? Às vezes a gente escuta aqui, comenta em casa, comenta com uma colega, e isso vai se difundindo. Então, Alessio, muito obrigada pelo compartilhamento, né, dessa sabedoria. A liderança é uma coisa que, sim, antigamente a gente tinha sempre assim, nasceu para ser líder. Hoje a gente tem que se preparar, porque a gente está em constante evolução, constante modificação do ambiente como um todo, né? A gente tem que estar sempre aprendendo a ler os sinais, a ter um olhar cuidadoso e carinhoso sobre as nossas equipes, para que efetivamente a gente consiga fazê-las render mais, crescer junto, né? Porque esse é o grande sentido da liderança, né? O crescimento compartilhado, né? É muito inspirador. Obrigado, Cris. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Michele. Parabéns a vocês duas pelo voluntariado, por se dedicar a essa causa, de trabalhar no voluntariado, né? Todos somos voluntários, estamos aqui voluntariamente compartilhando, ajudando outros profissionais e outros líderes a se desenvolverem. Então, assim, parabéns para o PMI-DF por promover esse tipo de evento, de iniciativa, né? Então, assim, acompanhe, gente, as ações do PMI-DF, porque realmente só beneficia quem deseja buscar, né, se desenvolver mais como líder, como gestor, e aprender mais técnicas aí para transformar a empresa, né, que você faz parte, a instituição que você faz parte. Então, muito obrigado. Obrigado, Michele. Obrigada. Já que está com a mão levantada, esqueceu ou quer falar mais alguma coisa? Acho que esqueceu. Esqueci, com certeza. Desculpa. Obrigado, Jaque, pela pergunta. Obrigado, Tiago, também.
Obrigada, Gente, Alessia. muito Obrigado, obrigada galera. pela participação de todos e fiquem com a gente. Um beijo grande, boa noite. Muito obrigada, Isso. Mi. Boa Abraço. noite. Obrigada. Outro evangelho no lar agora, ó, Alessia. Já tem equilíbrio. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Cris. Até mais, tchau.